Olá, amigos, muito boa noite. Hoje é dia 22 de setembro de 2023. Hoje é aniversário de Caibar Schutel, que nasceu no dia 22 de setembro de 1868. São 155 anos de seu nascimento. Ele que viveu em Matão e aqui faleceu no dia 30 de janeiro de 1938. Em função do legado de Caibar Schutel, nós iniciamos em 2011 o conhecido EAC, Encontro Anual Caibar Schutel, realizado presencialmente durante 9 edições. Depois foram 3 virtuais e agora em 2023, na sua 13ª edição, fizemos um combinado, um condensado com conteúdos produzidos nos Centros Espíritas de Matão e aqui exibidos configurando o EAC 2023. É uma data importante, não podemos desconsiderar. Caibar Schutel, que nasceu em 22 de setembro e que fundou a Revista Internacional do Espiritismo em 1905, o Clarim, aliás, a revista em 1925, o Clarim em 1905, o Movimento Espírita de Matão, com a Casa Editora O Clarim, também inaugurou o Memorial Caibar Schutel, que também fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, hoje Centro Espírita O Clarim, e inspirou para todos nós o surgimento do EAC, que você sabe, aconteceu na Sorema por diversas edições, um evento de grande porte que depois tornou-se inviável realizar presencialmente, seja pela pandemia e pós-pandemia pelos altos custos. Então decidimos pela realização virtual. 13ª edição, 2023, nós já aproveitamos para o EAC deste 2023, conteúdo produzido com palestra, com diálogo feito com Davi Lisenberg, e hoje trazemos também o diálogo feito com Marco Maiuri, na sede do Centro Espírita Nosso Lar, no domingo 17 de setembro. E dada a repercussão e o conteúdo extraordinário desse diálogo, nós aqui o reproduzimos, integrando o nosso EAC 2023. Um grande abraço a você, com a nossa gratidão e, naturalmente, a nossa homenagem a Caibar Schutel, nesta data importante do seu nascimento, registrando aqui os nossos cumprimentos e a realização do EAC 2023. Vamos então acompanhar o diálogo com Marco Maiuri, de gravação feita no dia 17 de setembro. Agora, na próxima sexta-feira, 22 de setembro, são 155 anos de nascimento de Caibar Schutel, lá no distante 1868, quando ele nasceu, e depois fixou-se em Matão. Configura-se aqui também com este evento desta manhã, o nosso encontro anual Caibar Schutel, realizado em 9 edições presenciais, 3 virtuais, e este ano nessa modalidade, aproveitando as palestras, os eventos nas casas. Nós já tivemos a palestra do Otacílio na quarta-feira, integrando também o EAC lá na comunidade, e hoje aqui com o nosso Marco Maiuri. Nós queremos saudar a vocês todos com a nossa alegria, com a nossa gratidão, e nós vamos ter um momento muito especial hoje, e antes vamos fazer a nossa prece, será feita pela dupla de tanta sensibilidade musical que aí está conosco para nos brindar com a sensibilidade. Vamos então concentrar as nossas melhores vibrações, ouvindo a música, meditando nela e fazendo dela a nossa prece de abertura. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci.
por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Obrigado a vocês. Eu quero registrar aqui a presença dos palestrantes Vinícius Castro e Rômulo Botan, dois amigos queridos, acompanhados das esposas, que estão conosco aqui, são dois palestrantes bastante dedicados. Muito bem, nós temos hoje a presença do Marco Maiuri, do Núcleo Espírita Meditação e Caridade da cidade de São Paulo, já esteve aqui conosco. Marco, por favor, nós vamos fazer um trabalho conjunto aqui, nós vamos dialogar sobre o tema vivência mediúnica, até considerando a experiência do Marco, que também é palestrante, e a experiência mediúnica desse grande amigo. Eu e Marco, nós temos um programa mensal que normalmente vai aos sábados, ao ar, ao vivo, às 10 horas da manhã, que se chama uma série Conhecimento Espírita. É um programa antigo que fazíamos antigamente semanalmente, depois mudamos para 15 dias e agora mudamos para um mês, até por causa dos nossos compromissos mútuos, né? E hoje nós estamos configurando aqui com esta presença, nós não fizemos ontem justamente para fazer hoje, ao vivo presencial, porque nós fazemos virtual e jogamos ao vivo na internet, né? Aos sábados, normalmente, uma vez por mês, às 10 horas da manhã. Então, integra também hoje a série Conhecimento Espírita, nós vamos falar sobre vivência mediúnica. Vamos nos acomodar aqui, nós vamos conversar sobre o tema. Fique à vontade, Marco, as suas saudações ao público. Deixa eu ver se está ligado. Acho que tem que ligar. Agora vai. Muito bom dia a todos, muita paz. É uma grande alegria retornar a esta casa, a este posto de socorro, a esta verdadeira oficina de trabalho, não é? Então, realmente, nós estamos muito felizes e, mais uma vez, falar aqui, inclusive, a respeito de um tema muito importante, que é a respeito da mediunidade. Mediunidade, um dos pilares da doutrina espírita, comunicabilidade dos espíritos, que vale a pena nós sempre discutirmos a respeito, conversarmos, estudarmos, não é, Orso? Sempre um tema muito importante. Muita paz a todos. Marco, o assunto vivência mediúnica, a própria palavra vivência já indica vida. A vida de um médium, ou a vida na prática mediúnica. Mediunidade que é um atributo humano, não é exclusividade nem invenção do espiritismo. Você atuando há tanto tempo na doutrina espírita, com a experiência que tem, como você considera essa faculdade humana? Bem, a mediunidade, como a própria colocação na codificação está, qualquer pessoa que tenha
a facilidade de se comunicar com o amigo espiritual, com a espiritualidade, é, pois, um médium. No entanto, a mediunidade é inerente aos seres humanos. Sempre existiu na história humana, claro, variando os graus, não é? Existem pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, e muitas das pessoas que têm a mediunidade sem perceber. Então, daríamos alguns exemplos aqui. Você está em sua residência, em sua casa, aí uma pessoa vem à sua mente, daqui a pouco a pessoa aparece. Você está captando as ondas mentais daquele que está se aproximando. Ou você se adentra a um ambiente vazio, aparentemente, você sente ali algumas presenças, sente que tem pessoas te olhando, é o que classifica médiuns impressionáveis, que está em O Livro dos Médiuns. Uma mãe, por exemplo, vê um filho se adentrar por a porta, ela nem precisa perguntar nada, que ela sabe se ele está bem ou sabe se ele tem algum problema. A mãe também está ali pelas vias intuitivas, pelas percepções vibratórias, vendo se aquela pessoa está bem ou não. Não é? Então, a mediunidade é inerente aos seres humanos, variando o grau. No entanto, Orso, a prática mediúnica, ela exige bem mais, não é? Quando a pessoa está realmente decidida a utilizar essa importante oportunidade. Eu diria que a mediunidade é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de realizações, é um instrumento de caridade. Sempre fez parte da natureza humana, em toda a história, mas coube à doutrina espírita dar um verdadeiro direcionamento, um direcionamento correto para a verdadeira finalidade da prática mediúnica, que é um instrumento de caridade e um instrumento também de realização do próprio médium. Porque quando o médium ele segue os parâmetros e as diretrizes de segurança dadas por Allan Kardec, ele conseguirá realmente fazer um bom uso da sua mediunidade. Mas o principal na mediunidade, perceba ao longo desses anos todos, Orso, é nós nos evangelizarmos. O médium necessita se evangelizar, porque naturalmente ele vai criar em torno de si uma psicosfera positiva e permitirá naquele campo mental aprimorado por seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, permitirá a aproximação dos benfeitores espirituais que darão a verdadeiro direcionamento à sua prática mediúnica. Então, mediunidade, vigilância, estudo e trabalho, e evangelizar-se naturalmente. Marco, as orientações de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Médiuns, são bastante claras, inclusive nesse aspecto que você destacou, do evangelizar-se. Mas é tão variada a percepção mediúnica, são tantas as modalidades e capacidades humanas de percepção, não existem dois médiuns iguais, né? Mesmo dentro de uma modalidade, a psicografia, por exemplo, ou a psicofonia, ou a vidência, cada um tem um nível de maturidade ou de percepção mais amplas ou menos amplas. Esse tem sido um grande desafio para os médiuns e para os dirigentes, normalmente envolvidos com um grupo de médiuns ali, onde a diversidade é a grande marca, a grande característica. Como é que a gente lida com isso, Marco? Sim, a diversidade mediúnica. Quem vai definir, na verdade, o tipo de mediunidade que nós teremos é a espiritualidade. Cabe ao médium procurar ser um bom instrumento. Se ele for, é aquela questão do violino citada, não é? Ele tem que ser um violino afinado, com todas as cordas, para que o músico consiga exercer a sua função correta, não é? Então, o médium, quando nós falamos evangelizar-se, significa ler nas palavras de Jesus a importância da fraternidade, a importância da caridade, a importância do amor ao próximo e, principalmente, utilizar as lições do Evangelho para a modificação de nós mesmos. Então, quando nós estamos aqui na Terra, praticando a mediunidade, o primeiro que se deve entender é o seguinte: o médium é uma pessoa comum,
como qualquer pessoa. Ele tem as suas angústias, ele tem as suas preocupações, ele também tem contas para pagar, não é? Ele boleto também, principalmente, acho que até mais, viu? Acho que até mais. E aí é o seguinte, ele vai, se o médium não cair em ilusões, se ele não se achar realmente melhor do que os outros só porque tem a mediunidade, ele está seguindo o caminho correto. E agora, a doutrina espírita vem desmitificar a figura do médium e desmistificar a questão da mediunidade. Isso é muito importante, porque ela deu o verdadeiro direcionamento à prática mediúnica. Agora, a variedade da mediunidade, ela é muito providencial, aparece com o tempo, não se deve ter pressa. Então, quando perguntam assim, como eu posso desenvolver a mediunidade? Na verdade, nós temos que desenvolver a nós mesmos, como pessoa, melhorar como indivíduo, procurar realmente entender os passos propostos por Jesus no trato com o semelhante. E aí o médium, ele vai entender que ele é simplesmente um instrumento. A única diferença de um médium ostensivo para uma pessoa que não tem uma mediunidade tão ostensiva é que ele precisa se vigiar mais do que os outros. Portanto, ele precisa realmente prestar atenção, porque vivemos em um mundo vibratório, não é? Um mar vibratório, vibrações de todos os tipos nos cercam. Então, o médium que tem a sensibilidade mais aflorada, ele deve realmente se precaver, deve se vigiar, deve recorrer à prece, deve estudar. A doutrina espírita realmente, ela dá todos os elementos para que o estudo da doutrina espírita, das instruções doutrinárias, sejam a segurança do médium. O estudo é a segurança do médium e a vaidade a ferrugem do médium. É um desafio tremendo isso, Marco, porque nós temos uma tendência humana, natural, do nosso estágio, de às vezes acharmos que somos importantes. Isso é um perigo, né? Para o médium mais ainda. É um perigo. Certa vez um amigo espiritual disse assim, o médium que não atrapalha já faz muito. Então nós precisamos entender realmente isso, né? Atrapalha com as suas imperfeições, atrapalha com as suas incoerências, seus sistemas ainda tão imperfeitos, imprecisos, em que ele insiste em viver. Na verdade, o médium ele precisa ter uma nova postura de vida, não é? Allan Kardec, através dos amigos espirituais, diz assim, mediunidade é coisa santa e deve ser por assim encarada. Não que o médium seja santo, porque o médium ele é só instrumento. Então, a questão da comunicabilidade dos espíritos é uma autorização de Jesus para que aconteça sobre a terra, da forma mais organizada possível. Mas nós, em nossa existência, sempre temos o amparo espiritual por todos os lados. Basta que qualquer um de nós faça uma prece, receberá. Qualquer um de nós, por exemplo, diante de uma dificuldade, rogue o auxílio do alto, receberá também esse auxílio. Ou seja, só o fato de vocês saírem das suas casas e virem à casa espírita, já estão utilizando a mediunidade. Os espíritos amigos já estão intuindo, incentivando para virem, para poderem se instruir a respeito da doutrina espírita. E, naturalmente, a vigilância tem que ser constante. O estudo deve ser constante também. Existem dois perigos na mediunidade. Primeiro, a mediunidade iniciante, pela própria inexperiência, não é? E a mediunidade veterana também. Porque o médium veterano acha que não precisa estudar mais, não é? Aí que é o perigo, é um perigo muito grande, né? Então temos que nos vigiar sempre. Ô Marco, você tocando aí na mediunidade veterana e na mediunidade iniciante e a necessidade de estudar para conhecer, são múltiplos os aspectos a serem conhecidos. Não é apenas a percepção, ou a disciplina, ou a busca de virtudes e a humildade. Mas o médium, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo uma experiência
na aproximação dos espíritos, na identificação dos espíritos, na direção do dirigente mediúnico, na participação das palestras, vai absorvendo conhecimentos, etc. E, naturalmente, que quando se fala em mediunidade, essa disciplina toda, nós nos lembramos também dos momentos difíceis, mas nos lembramos dos momentos felizes, emocionantes. O que te chama mais atenção em termos de emoção, em termos de elevação, a questão mediúnica? Porque é uma faculdade orgânica que permite uma sintonia com bons espíritos ou com espíritos nem tão bons. O que você considera desse aspecto da emoção, da alegria, da felicidade que se sente no intercâmbio ou na percepção dos espíritos? Por exemplo, nesse momento, nós estamos com a presença de muitos encarnados e muitos desencarnados, que aqui estão bem intencionados ou trazidos para serem socorridos, ou não bem intencionados. Como é que fica esse caldeirão, Marco? É verdade. Bem, a mediunidade, quando ela é bem direcionada, e os espíritos observam muito a intenção, né? A intenção do médium também, naturalmente eles incentivam sempre o progresso, e quanto mais o médium for sintonizado, quanto mais ele for disciplinado, e os espíritos procuram entender que ele está procurando ser um bom instrumento, e eles se utilizam dele para socorrer, para consolar. O médium não é adivinho, o médium não é conselheiro sentimental, o médium não é aquele que fala coisas fantásticas ou ufanistas. O médium fala muitas vezes a realidade, não é? O médium, por exemplo, que tem vidência, 95% do que ele vê, ele não pode falar, certo? É um detalhe importante, porque tem pessoas que saem falando tudo por aí e não se deve. É só o que é autorizado realmente. O médium que é autorizado, ele sente pelas vias intuitivas que ele deve dar esse ou aquele recado. Quando realmente não é para se falar, quando ele quer fazer sensacionalismo, quando ele quer se aparecer, quando ele quer insuflar o seu ego, não é? Médium, ele naturalmente olha para qualquer pessoa e fala o que não deve. Então vamos dar um exemplo aqui. Você está no atendimento fraterno da casa espírita. Aí se adentra uma pessoa obsidiada. De que adianta você dizer assim: olha, meu filho, tem 4 aí te obsidiando? Não adianta nada. Você está causando sensacionalismo, causando medo à pessoa, e não tem nada de efetivo naquilo, não é? Para o tratamento. A mediunidade de evidência é uma mediunidade como se fosse uma mediunidade acessória, para que o médium possa realmente se colocar no atendimento. E a maior alegria do médium é ver uma pessoa se adentrar na casa espírita combalida e sair sorrindo. Essa é a maior felicidade do médium. Muitas coisas na mediunidade traz alegria, muitas mesmo, né? Eu, por exemplo, todos os dias me emociono com a presença do benfeitor que vem acompanhando as nossas tarefas desde muito tempo. Perto dele eu me sinto como se fosse uma formiga amassada. Não tinha pensado nessa expressão. Pois é. Formiga amassada é uma... E diante de um benfeitor assim, a gente não pode se arvorar a querer dar saltos muito assim, por nossa conta. Temos que realmente estudar o que diz a doutrina espírita e poder realmente servir da melhor forma. Mas se vê muitos casos dolorosos também, não é? As obsessões terríveis que acontecem, casos orgânicos muito difíceis, causados muitas vezes pelo posicionamento mental da pessoa dificultoso, casos de acompanhamentos espirituais junto a viciações que o indivíduo traz também. São casos muito dolorosos que você se enche de compaixão quando vê, não é? Mas realmente muitos casos bonitos também acontecem. Certa vez eu estava fazendo uma palestra sobre Jesus. Tem um tema que nós falamos: Jesus, o triunfador das causas eternas. Quando nós estávamos fazendo essa palestra, veio-me uma espécie de vento vibratório assim.
parecia que eu estava ao ar livre, sabe? E aquilo é acompanhado de muitas observações dos amigos espirituais. Me deu muita emoção na hora, quase que eu não consigo fazer a palestra, sabe? Mas foi uma das alegrias maiores que eu tive. Ou então, quando eu estava fazendo uma palestra sobre o Dia das Mães, as pessoas acho que mentalizaram as suas mães, né? E começaram a aparecer várias mãezinhas desencarnadas, assim, até a minha apareceu. Entende? Foi um momento de muita emoção também. Então, a mediunidade traz, sim, muitas alegrias, mas a maior alegria do médium deve ser a de servir. Servir. A maior alegria é sempre de quem serve. Marco, você disse aí que o médium sente que deve dar uma informação diante de uma pessoa que se apresenta com algum problema emocional, físico, e o médium sente, pode dizer. Em outros casos, como você disse, 95% que o médium vê ou sente, ele não deve dizer, porque vai complicar mais ainda se disser, né? Como é que lida o médium com espíritos enganadores que se passam por pseudos sábios ou pseudos mentores que se acercam do médium e o induzem a dizer como se fosse uma autorização para fazer supostas revelações, pretensas revelações da vida de uma pessoa. Por exemplo, você é a reencarnação de fulano, você foi casado com fulana na outra vida, você não engravida porque fez um monte de aborto, tipo, você foi suicida na outra vida, por isso você tem dor de ouvido, e por aí vai, né? São informações descabidas que surgem assim, vez por outra, que a gente ouve falar. Como é que o médium administra essa influência negativa de espíritos que se passam por mentores e de mentores não tem nada? Não tem nada. Essa é uma questão muito séria, não é? Porque uma vez eu recebi uma senhora no atendimento fraterno, permitam-me dizer, e ela dizia assim, chegou lá muito assustada, muito apavorada mesmo, dizendo que ela passou por um médium, e o médium disse a ela que ela ia desencarnar no domingo. Ela estava apavorada, coitada, né? Chegou lá, nosso atendimento é na terça, ela já estava fazendo as contas, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é? Aí eu falei para ela assim, pensei, ai meu Deus do céu, como é que pode isso, né? Aí eu falei para ela assim, nos vemos na segunda. E vem encarnada, senão não recebo a senhora, não é? Então isso é uma perturbação do médium, uma fascinação. Qual que é a característica da fascinação? E às vezes também é uma má condução do próprio caráter, não é? Às vezes ela está fazendo isso por uma outra finalidade. A fascinação, a característica da fascinação é a perda do discernimento. Então o médium, perdendo o discernimento, ele perde um dos importantes instrumentos de proteção contra isso que o Orso falou, que é a ação dos espíritos embusteiros. Um outro instrumento importante é o médium, ele realmente se conduzir como um intermediário, como instrumento, não é? Não se achar mais do que é. Outra questão, o estudo. Quando o médium estuda, ele vai saber que uma revelação descabida também não cabe numa revelação, não é? Não cabe naquilo que é falado para a pessoa. Então, se preocupa realmente em ter a instrução doutrinária no coração, o médium ele tem vários instrumentos para se proteger com isso, a respeito disso. Mas um importante instrumento, mesmo tomando parte desses outros mecanismos de proteção, é ele saber que ele sempre pode cair. O médium ele deve entender que ele, mesmo sendo veterano na mediunidade, mesmo estudando, mesmo se vigiando, ele sempre pode cair. Então a vigilância tem que ser dobrada. A vigilância tem que ser, quando se vai, por exemplo, à casa espírita, quando você sai do conforto do seu lar, da sua família, e vai à casa espírita se encontrar com o infortúnio do próximo, tentando trabalhar como instrumento mediúnico para a ação dos espíritos benfeitores, saber
que você deve ter a maior sintonia possível com os espíritos. Não é? Porque é uma sintonia muito fina. Imaginemos, os espíritos saem das esferas um pouco mais felizes que a Terra, ou mais felizes que a Terra. Eles têm que vencer todas as camadas vibratórias do nosso planeta, que são muito diversas, e o médium precisa ter aquela sintonia fina, para que eles possam ajustar as ondas mentais com as ondas mentais do médium. Então é importantíssima a vigilância e a evangelização, mas o médium tem que saber que ele nunca é infalível, ele deve ter isso em consciência, para não cair na mão de embusteiros, né? Essa questão, né, Marco, de estarmos vigilantes não é aplicável somente ao médium. Não, qualquer pessoa, o qualquer dirigente, pessoa. o palestrante, o escritor, estamos todos sujeitos. Né? Todos sujeitos. Porque nós vivemos em um mar vibratório, né? Espíritos de variados graus evolutivos nos cercam na Terra. Então, nós temos que nos vigiar. Uma vez o amigo espiritual, Natanael, que dirige as nossas tarefas, que está presente e vai participar dos trabalhos da continuidade, ele me disse assim, que nós devemos nos vigiar até o último degrau, que nós podemos cair no último degrau. Eu já vi pessoas, por exemplo, já no alvorecer da jornada terrestre, falindo, tendo atitudes torpes, e ele colocou quase que tudo a perder ali. Então a vigilância na Terra tem que ser constante, porque os apelos do mundo são muito equivocados, né? Não é necessário nós irmos com as massas estão erradas, conceitos imprecisos, equivocados, mas é imprescindível irmos com Jesus. Ô Marco, você citou em algum momento a expressão aí, espíritos embusteiros. Talvez para pessoas que estejam tendo o primeiro contato com o Espiritismo, especialmente porque estamos transmitindo aqui via internet, nós temos pessoas de vários lugares do Brasil aqui conectados, o que é uma alegria para todos nós. Alegria. Mas muitas pessoas podem estranhar essa expressão, espíritos embusteiros, espíritos enganadores. Como é que pode um espírito ser fraudulento, Marco? Pois é. Os espíritos são as almas dos homens, não é? Desvestidas da matéria. Não tem muita diferença, não. Por isso que existe a escala espírita. A escala espírita que está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando fala dos espíritos, Allan Kardec achou por bem, junto com o auxílio dos espíritos da codificação, fazer uma escala espírita para dizer, por exemplo, o tipo de espírito que estava se comunicando. Porque ele percebeu que os espíritos se comunicavam com as suas possibilidades próprias, com o seu nível de conhecimento, com a sua evolução, com o seu caráter, com a sua personalidade, né? Tal qual as pessoas. Então, nos espíritos da terceira ordem, porque temos a terceira ordem, espíritos imperfeitos, bons e benévolos, e espíritos puros. O da terceira ordem tem os espíritos embusteiros, os espíritos mistificadores, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os agressivos, os egoístas. Parece um povo que nós conhecemos, não? Não é verdade? Então são os espíritos imperfeitos. Quando se comunicam com a Terra, às vezes, querendo impor uma ideia, querendo impor um sistema, principalmente aqueles espíritos pseudo-sábios, que têm uma inteligência capaz de envolver o indivíduo em questões muito difíceis, esses são os que provocam fascinações. Eles tentam impor o seu sistema para as pessoas. E o médium também pode, naturalmente, não é à toa que, não é ao acaso que Allan Kardec colocou em O Livro dos Médiuns a classificação das obsessões, porque o médium com maior sensibilidade está mais sujeito a isso, mas pode acontecer naturalmente com qualquer pessoa, né? E por outro lado, Marco, você se referiu a Natanael, o espírito que o orienta na prática mediúnica, estando presente aqui. Por outro lado, como você gostaria de se referir aos espíritos já esclarecidos, os trabalhadores do bem, a esse imenso exército de benfeitores que se movimenta em torno da Terra, independente da crença, independente da idade, da nacionalidade, do sexo? Esses espíritos estão por toda parte ajudando as criaturas humanas
O que te vem para dizer para o nosso público, referindo-se a esses benfeitores que não nos veem como espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, nem tampouco como médiuns ou não, eles nos veem como irmãos. O que você gostaria de dizer sobre esses benfeitores que nos ajudam, que comparecem nos diversos ambientes? É uma alegria, né? Porque eu fico sempre pensando, aproveitando aqui esta data comemorativa da casa, deste posto de socorro, nossos parabéns à casa, a todos os trabalhadores também, aos espíritos amigos que estão aqui e que já participam da casa, também ao nosso grande Carbachute, o bandeirantes do espiritismo. Eu fico às vezes imaginando, sabe, Orson, o impulso espiritual que pessoas como Carbachute, o Eurípides Barçanufo, né, tiveram para colocar o espiritismo da forma que colocaram, com coragem, enfrentando tantos embates, porque naturalmente os embates que eles enfrentaram, eu fico em dúvida se os espíritas de agora teriam coragem de enfrentar. Então eles tiveram realmente uma coragem muito grande, né? Tudo por amor ao Cristo, amor ao bem, à fraternidade. A maior alegria desses espíritos é socorrer os que estão na retaguarda, como nós, não é? Então nós precisamos realmente da ação, da enxertia divina, vindo dessas faixas vibratórias, onde esses espíritos estão. Mas eles estão nas esferas felizes, não estão lá simplesmente aproveitando a boa vibração, simplesmente aproveitando as imagens belíssimas que devem ver. Eles estão lá porque a maior alegria deles é vir para cá ajudar. Então eles estão ajudando. Quando nós falamos de benfeitores espirituais que já encontraram o amor e a fraternidade em seus corações, nós nos felicitamos muito, porque é o caminho de todos nós. Basta que nós façamos a nossa parte, basta que nós tenhamos renúncia, dedicação, devotamento, para poder realmente prosseguir com a tarefa. Agora, para se chegar às flores, é necessário passar pelos espinhos, e os espinhos principalmente das nossas imperfeições. O médium que trabalha na transmissão dos recados da espiritualidade benéfica para o andamento de todas as pessoas na Terra, a maior parte das pessoas que procuram, ele tem que primeiro utilizar para si mesmo os conselhos, as recomendações, incentivar a fraternidade, o amor. Ele tem que utilizar para a sua própria existência, porque o médium que utiliza só para o outro, ele está logrando a si próprio, ele não está na condução correta, né? Então, por exemplo, esta lâmpada está nos iluminando. O primeiro lugar onde surge a luz é na própria lâmpada, depois que a luz dela chega a nós. Então, o médium ele deve realmente entender a finalidade da consolação que a mediunidade traz, mas principalmente do aprendizado para si mesmo. Porque de nada adianta o médium passar o dia inteiro vivendo como acha que tem que viver e à noite querer sintonizar com os espíritos. Não é? Como eu disse, é uma sintonia muito fina, é uma questão assim, de muita sensibilidade vibratória, né? Então o médium ele tem que ter uma conduta diferente, ele tem que se abster o máximo possível dos seus equívocos, ele tem que se afastar completamente das viciações, ele deve procurar manter o pensamento elevado, ele tem que ficar o seu dia como se estivesse em estado de prece. O que quer dizer isso? Quando ele estiver com o pensamento elevado durante o dia, olhar as pessoas como o Evangelho nos recomenda. É difícil? É muito difícil, é claro que é difícil, mas é por isso que é verdadeiro, é porque é difícil. Fácil é nós errarmos, não é? Estamos errando há tanto tempo. Então o médium ele deve mudar a sua conduta, apreciar um bom livro, apreciar um bom programa na televisão, se libertar das palavras chulas. Isso é muito importante, porque dá para imaginar que
os nossos irmãos que estão nas esferas menos felizes, eles gostam de palavras chulas, não é? Não dá para imaginar isso? Então o médium precisa se abster disso, apreciar o belo e apreciar a própria vida. Por falar em apreciar o belo, o Marcos sempre me envia links de música clássica. Ô Marco, nós estamos aqui também homenageando o Caibar Schutel, você citou ele agora de pouco, dia 22 agora é aniversário dele, é uma personalidade marcante na história da cidade, na história do espiritismo mundial, é um espírito que você, como bem disse, teve muita coragem para fazer o que fez, enfrentou uma adversidade tremenda numa época em que não havia nem energia elétrica, e enfrentou a perseguição de pastores e padres, e deixou um legado formidável. No seu contato com Natanael, Natanael já se referiu a Caibar Schutel, considerando a sua ligação mais estreita com Matão nos últimos tempos, né? Nós dois tivemos essa oportunidade de realizar vários programas, nós temos série no YouTube, nós dois, a Rosana Silqueira aqui de Montes Claros, que está acompanhando aqui. Rosana, um abraço, a doutora juíza lá em Montes Claros, é uma grande amiga nossa, né? E que falou que estava sentindo falta da série Conhecimento Espírita. Falei, não, vai ser ao vivo hoje, presencial, né? Porque normalmente é virtual, né? E ela está acompanhando aqui. Então, o Natanael já se referiu a essa influência de Caibar Schutel, referindo-se a Matão. Primeiro, nosso abraço à nossa Rosana Silqueira, querida amiga. Bem, Natanael se refere a Caibar Schutel, certa vez ele se referiu, e se referiu também a Eurípides Barçanufo, aos dois, como sendo dois heróis do Evangelho. Ele utilizou essa frase, eram dois heróis do Evangelho. E a mesma forma que ele chama, por exemplo, Paulo de Tarso. Ele chama Paulo de Tarso também de um herói do Evangelho. Porque é necessário realmente um certo grau de heroísmo, né? Para pregarmos o Evangelho e para, principalmente na época deles, né? A época deles foi muito difícil mesmo. E Jesus trabalha de uma forma diferente do que nós pensamos. Nós não podíamos medir as ações de Jesus com a nossa régua. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de falar de Caibar Schutel, falar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, nós sabemos que ele enfrentou grandes dificuldades, não é? E certa vez ele estava triste, ele estava assim combalido pelas inúmeras lutas do caminho, não é? Ele estava se sentindo incapaz de cumprir aquela tarefa. E aí veio um espírito enviado por Jesus, imagine, e falou para ele assim: entre pela Macedônia. Não é? Entre pela Macedônia. Vocês imaginem a alegria dele, não é? Ele recebeu um enviado de Jesus, diretamente do Cristo, para indicar um caminho onde ele deveria seguir. Inclusive foi pela cidade de Filipos, na Macedônia, onde ele começou a se adentrar para a Europa. E lá chegando, feliz, contente, que ia dar tudo certo, etc., ele entrou na cidade, foi à Ágora, na praça central, curou uma senhora que estava lá. Ele acabou de fazer isso, foi preso. Aí poderíamos dizer assim, mas Jesus então me indicou para um lugar onde eu ia ser preso. Porque é assim que o Cristo trabalha. Ele nos envia em meio à dificuldade. Aquele que quer pregar o Evangelho, a exemplo de Caibar Schutel, a exemplo de Eurípides, não deve esperar somente alegrias das pessoas. A alegria é justamente falar do Evangelho. A alegria é justamente comunicar-se a respeito da doutrina espírita, divulgar as instruções doutrinárias. Essa deve ser a alegria, principalmente de quem divulga. As dificuldades são inerentes do caminho, dos vários níveis de percepção de cada um. Aí Paulo de Tarso foi preso, ele e Barnabé, naquela história onde ele foi encarcerado pelos pés, né? Foi acorrentado pelos pés, e ao cantarem houve um terremoto e as grades se abriram, as algemas se abriram também, e o soldado até pensou que ele iria fugir,
e se eles fugissem, o soldado era sacrificado, né? Como castigo, e ele não fugiu, o soldado virou cristão, a família do soldado virou cristã, os prisioneiros viraram cristãos também. Ou seja, Jesus não enviou para a cadeia onde havia a necessidade. Então, Karl Schutel e Eurípides Barçanufo também, porque foi o que o Natanael citou os dois, não é? Eles foram enviados para onde era necessário, para expor ali a semente da doutrina espírita, o Evangelho, e que haveria de florescer, como realmente floresceu, não é? Nós estamos aqui, graças a tudo isso que existe, todas as casas espíritas, existe porque Jesus quer. Se Ele não quisesse, nada aconteceria. E eu encaro esses espíritos bandeirantes do Evangelho, como Karl Schutel, como se fossem realmente instrumentos do Cristo para que surja o que nós vemos hoje em dia. Marco, você tem uma vertente bastante voltada para o Evangelho, você gosta de falar do Evangelho, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que você estuda bastante, e sempre que me pergunto de alguém que fala do Evangelho, eu falo, convida o Marco, convida o Vinícius, que está aqui também, que também gosta de falar do Evangelho, né? E então, Marco, a presença de Jesus, o que significa para todos nós este magno Espírito que nós ainda não compreendemos completamente? O que você diria de Jesus? O que Natanael diz de Jesus? Como é que você percebe tudo isso? Ele diz que nós todos pertencemos a Ele e que Ele é a pessoa mais forte da terra. Ele é mais forte que todos nós juntos. As responsabilidades do Cristo não são só com a terra, é com outras esferas, né? Espíritos que vieram, espíritos que vão, não é? A responsabilidade dele é muito mais ampla do que podemos imaginar. Imaginemos uma situação, ele estava lá no mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, falava uma frase, nós falamos tantas frases que se perdem no tempo, né? Mas ele falava uma frase e aquilo se ampliava por toda a psicosfera terrestre, nos beneficiando até hoje. Porque o campo mental do Cristo está em toda a terra. Por isso que quando nós pensamos nele, nós podemos senti-lo, porque entramos nessa sintonia de ondas do próprio Cristo, não é? Se estamos diante de uma dificuldade, ao pensarmos em Jesus, podemos entender que mais nenhum pensamento cabe em nós. Então, realmente, é o nosso caminho, a verdade e a vida. Na doutrina espírita, quando nós falamos de Jesus, nós não falamos com aquele religiosismo extremo, não é? Nós não falamos de maneira dogmática, simbolista, não. Nós falamos daquele ser cósmico, que é como se fosse o nosso irmão mais velho, como é o nosso irmão mais velho, que diz assim: vejam, eu vos amo, e porque vos amo, quero que também vocês consigam o que eu consegui. Para que consigam, façam exatamente como eu fiz, que vocês também conseguirão. Então essa é realmente a forma de pensar de um espírito crístico. Ele veio aqui para nos apressar a evolução, para dar realmente uma nova conotação, um caminho a seguir. As revelações, elas têm o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. Então, todos aqueles que antecederam Jesus, os precursores do Cristo, Moisés, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, Buda, os profetas, todos eles foram enviados por Jesus para preparar realmente o caminho. Os grandes sábios da Grécia, assim por diante, não é? Allan Kardec fala de Sócrates como precursor do espiritismo, assim por diante. E a revelação espírita também vem explicar para a época que nós estamos as palavras de Jesus,
que ele não pôde falar em sua época, devido ao nível de conhecimento das pessoas. Mas para situar Jesus nesse contexto, nós vamos lembrar, uma vez perguntaram para o Chico Xavier, quando ele estava completando 60 anos de mediunato, Chico, o que representa para você 60 anos de mediunato? Ele dizia assim: para Jesus, 6 minutos. Nada a dizer. É verdade. Ô Marco, nós estamos falando sobre vivência mediúnica. A gente se refere ao Cristo com esta gratidão que Ele provoca em nós. Naturalmente, só o fato de citá-lo já atrai a sua vibração. Allan Kardec, como que entra nesse processo todo? E ao mesmo tempo eu gostaria que você se referisse àquela expressão que diz que Jesus é um médium de Deus. Médium de Deus. Vamos falar de Kardec e dessa expressão muito conhecida. Kardec faz parte dos espíritos da codificação, todos enviados pelo Cristo. A diferença é que ele estava encarnado, não é? Mas ele participou realmente. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Allan Kardec coube a tarefa de demonstrar as informações, caldeá-las, selecioná-las, procurar dar um caráter universalista, que o caráter universalista é o que dá segurança à doutrina espírita, não é? Por exemplo, você não pode somente ouvir o que um médium fala em um lugar só. Quando os espíritos têm que transmitir uma informação muito importante, eles enviam essa informação para vários lugares, através de vários médiuns. Universalidade da mensagem. Baseado nisso que Allan Kardec trouxe a segurança para a doutrina espírita. Então, é mais um herói, não é? Eu me lembro que o espírito de Zéfiro, Kardec trabalhava tanto, mas tanto, que o espírito disse para ele descansar um pouco. Vocês já imaginaram um espírito falando para nós descansar? É porque a coisa não estava boa mesmo, né? Certo? Estava exagerando um pouco, né? Então, ele descansou para não atrapalhar a tarefa, para não atrapalhar realmente o andamento, para ele não ficar doente, porque naquela época tinha poucos recursos, né, da medicina. E Kardec entrou nisso como aquele que vem demonstrar a doutrina consoladora de Jesus. Ele veio trazer à Terra a doutrina consoladora do Cristo. Imaginem a importância disso, não é? E quem elaborou foram as esferas superiores da existência, onde aqueles espíritos têm as rédeas diretoras da vida na Terra, são orientadores do próprio planeta também, seguindo os auspícios de Jesus, não é? Mas realmente Kardec foi um grande missionário, né, enviado pelo Cristo também, para dar continuidade às revelações. As revelações, elas vêm aprimorar a vida humana. Uma está relacionada com a outra, não estão separadas por uma muralha, não é? Por exemplo, o Antigo Testamento representava o homem batendo às portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz. No Antigo Testamento, a pergunta, Jesus a resposta e o Espiritismo a explicação. Então, Jesus, a respeito daquela frase dele ser o médium de Deus, porque nenhum espírito da Terra seria capaz de influenciar o pensamento do Cristo. Portanto, Jesus não era o intermediário de nenhum espírito daqui da Terra. Ele estava muito além. Eu vou citar um número aqui só para ver um número e uma frase, para nós vermos a nossa distância para o Mestre.
Quando a Terra foi criada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito crístico, já estava nas escalas superiores dos espíritos puros. E nós estamos conscientes aqui, mais ou menos 250 mil anos. É uma diferença entre ele e nós. Ele disse que venceu o mundo. Mal tinha sandálias nem onde recostar a cabeça. Mas venceu o mundo, porque ele está muito acima das iniquidades humanas, mas muito acima mesmo. E nós estamos procurando vencer a nós próprios e não conseguimos ainda. É também uma outra diferença de Jesus em nós, né? Então ele é o médium de Deus, porque por ser um espírito crístico, ele conhece a essência do Criador, ele é um co-criador com uma grande comunidade de espíritos semelhantes que existe no universo. Quem quiser ler a respeito disso, leia no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, lá explica muito bem essa questão. E esses espíritos, conhecendo a essência do Criador, eles não podem se sofrer influência de nenhum espírito abaixo deles. Então ele é o médium do próprio Criador, interpreta a vontade do próprio Criador. É bonito demais, né? É abrangente demais. Ô Marco, falando em vivência mediúnica, o que você gostaria de trazer para nós sobre a experiência com o Núcleo Espírita Meditação e Caridade na cidade de São Paulo, onde você atende tantas pessoas, onde você atua mediunicamente, onde você faz palestras? O que você gostaria de dizer do seu coração para o público que está ouvindo sobre a sua vinculação com essa instituição? Sim. O Meditação e Caridade é uma casa que espiritualmente é dirigida pelo Natanael. Nós somos também simples instrumentos lá. No entanto, ele nunca interfere no andamento da casa, sabe? Ele nunca diz assim, faça isso, faça aquilo outro. Ele deixa agir? Deixa agir. E deve ser assim, porque nós precisamos aproveitar nosso livre-arbítrio. Aprender com ele. Aprender. Quanto mais nós praticamos a execução do livre-arbítrio, nós nos tornamos cada vez mais senhores do livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio é mais importante, é muito importante, porque através dele nós vamos conduzir a nossa evolução. Então os espíritos, eles se abstêm de dizer ao homem o que cabe ao homem descobrir no desenvolvimento da sua inteligência, do seu espírito, na capacidade de fazer as suas escolhas, porque senão seria muito fácil, né? Os espíritos diriam, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. É a mesma coisa quando uma pessoa procura a casa espírita, né? Se vocês virem uma placa dizendo assim, Médium X resolve todos os seus problemas, saiam correndo que não é verdade. Não acontece isso, não é? Quem vai resolver nossos problemas somos nós mesmos, dentro dos instrumentos de evolução, as vicissitudes, as preocupações, as angústias, tudo isso são instrumentos de evolução. As enfermidades são instrumentos de evolução. Agora, o médium ele tem que transmitir realmente aquilo que é correto para que a pessoa se fortaleça na tarefa, para que a pessoa tenha esperança, para que a pessoa se console diante da dor. Eu diria que tanto a mediunidade como a função dos médiuns é mais um recurso dado por Deus para nós vencermos as nossas provas. Não é o recurso, é mais um recurso. Mayuri, você já teve um encontro pessoal com Chico Xavier? Eu tive. Como foi isso? Eu tive o prazer de ter, foi maravilhoso, né? Eu tive um encontro com ele por 3 vezes lá em São Paulo. Não foi em Uberaba. Uma vez eu fui em Uberaba, mas eu era muito criança e eu tive um contato de longe assim só, né? Mas as 3 vezes que eu tive, ele participava de um evento lá em São Paulo, organizada por uma grande amiga chamada Mercedes Esponda, e nós participávamos com ela ali da organização um pouco, sabe? E tivemos a oportunidade de conversar com ele uma das vezes, por uns 10, 15 minutos. Eu vou contar uma experiência que eu tive com ele.
Eu e o Orson temos uma sintonia maravilhosa. A dona Mercedes, soube por dona Mercedes que ele estava com um pouco de dor de angina. Já era 2h da manhã, ele havia atendido uma fila imensa, né? E quando eu fui cumprimentá-lo, eu ousei fazer uma vibração para o coração dele, sabe? Quando eu fiz a vibração, por esta mão só, subiu uma energia aqui, parou na minha garganta. Aí eu fiquei com esta mão só cheirando rosas e o hálito de rosas por 1 semana, devido ao efeito físico que ele tinha, né? Muito pronunciado, a presença dos espíritos se manifestava fisicamente muitas vezes, pelo efeito físico. Mas na verdade, não é? Um campo de amor muito grande, que quando as pessoas se aproximavam, se emocionavam, escorria lágrimas sem soluços, você não sabia por quê. Aí ele colocou a mão no peito e falou assim: muito obrigado. Aí nos abraçamos, nos beijamos, conversamos mais um pouco. Foi magnífico esse encontro mesmo, marcou minha vida. Marco, uma grande característica do nosso tempo são as angústias, você chegou a citar aí, né? As depressões, os abatimentos de todo gênero, a descrença, o materialismo ainda imperando. O que eu vou fazer é uma pergunta muito óbvia, mas a gente quer te ouvir, né? Quer dizer que médiuns ou não médiuns, espíritas ou não, podemos, diante de uma doutrina consoladora, então, podemos ter esperança? Podemos e devemos, não é? Podemos e devemos. Deus, nosso Pai, que nos criou, ampara e sustenta a sua criação, não é? Ele não nos deixaria ao léu. Não teria sentido nenhum isso acontecer, não é? E a doutrina espírita vem demonstrar muito deste amor do Pai através das características básicas da doutrina espírita. Por exemplo, quando você crê em Deus, que é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, quando você sai daquele Deus antropomórfico e se adentra numa visão diferenciada de Deus, daquela inteligência suprema do universo, que ama desde os seres celestes até o verme que rasteja no chão, que não é uma figura que elege um povo em detrimento de outro, que não é um Deus vingativo, que não é um Deus agressivo, que castiga através da dor, que pune eternamente, mas é um Deus amor. Então você está dentro de uma alta consolação, você sabe que você pode contar com Ele sempre. Mesmo porque, quando Jesus falava a respeito do reino dos céus, o reino dos céus está em nossos corações. Ele não está nas paredes estreitas dos templos, e está nas esferas superiores da existência também. Quando nós ampliamos nossa consciência, nós nos vincularemos a essas esferas felizes também, encontraremos a verdadeira vida, a água que mitiga a sede para sempre, e o alimento que sacia eternamente. Aí é a verdadeira existência. Quando você compreende a reencarnação e vê que você está numa oportunidade nova de crescimento e que vale a pena você suportar as vicissitudes com resignação, com humildade, rendendo-se humildemente aos desígnios de Deus, também é altamente consolador. Quando você sabe da imortalidade, que ninguém morre, não é? Que a morte não existe, você vai perceber algo muito interessante. Na Terra tem pessoas que acham que têm o controle de tudo. Quando desencarnam, veem que não têm o controle de nada e ficam 100% submetidos aos desígnios do Criador. Mas é altamente consolador, porque Ele é amor, então é altamente consolador, não é? Muito bem, Marco. A gente gostaria de estender isso aqui a tarde inteira, né? Eu também. Porque é uma delícia ouvir a suavidade, a leveza com que o Marco fala conosco. Mas, Marco, nesses minutos finais, o que seu coração tem vontade de dizer ao público que está ouvindo? Agora não é uma pergunta, não. Agora a gente quer deixar você aí
dentro dessa temática vivência mediúnica, o que seu coração tem vontade de dizer. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a atenção de todos. Perdoem-me alguma falha que eu tenha cometido. E gostaria de falar principalmente aos médiuns iniciantes, aos médiuns que estão começando na mediunidade, não é? A mediunidade, ela dá um incentivo a mais à personalidade, né? A pessoa se sente um pouco mais confiante para fazer as coisas. Agora, isso não deve ser confundido com algo que nós não temos ainda em nós mesmos. A ação dos espíritos junto a nós é sempre muito importante, mas aqui na recomendação primeira que nós fizemos, de que o médium ele deve ter disciplina, estudo e perseverança, é fundamental para todos os médiuns, desde o médium iniciante até o médium mais veterano, como comentamos. E o médium iniciante, ele não deve, por exemplo, se melindrar quando alguém analisa uma comunicação recebida. Isso é para a própria segurança da mediunidade, não é? Isso é inclusive recomendado por Allan Kardec, onde ele analisava as comunicações, e o médium iniciante ele está naquela fase de sintonia, ajuste de sintonia, não é? Estão ajustando a sua antena para que ele possa realmente entrar em sintonia com os amigos espirituais. Então, melhorar-se a si próprio, eu percebo assim que o médium, eu já fui um médium jovem, o médium jovem ele precisa se render à questão da mediunidade e se afastar dos apelos errados do mundo, sabe? Porque, como comentamos, a mediunidade tem que ter postura, uma postura diferente, não é? Quando o médium se propõe a isso, quando ele melhora a si próprio, os amigos espirituais, vendo a sua intenção, vão certamente ampará-lo e auxiliá-lo. E as dificuldades são testes que a espiritualidade muitas vezes envia, e o médium não deve se importar com isso. Ele deve realmente saber que está fazendo a melhor parte dele, saber que ele está procurando se esforçar, saber que o amparo do alto nunca faltará. Nas dificuldades que eu pude ter na existência, foram os momentos que eu produzi mais como médium. Então, realmente, isso deve acontecer. Nós devemos ter a mediunidade como instrumento de consolação, não só para quem atendemos, mas também para nós mesmos. Então, perseverem. A mediunidade exige perseverança e o cultivo da humildade, e principalmente da fé verdadeira. Muito obrigado, Marco. Queremos agradecer aqui as manifestações carinhosas no chat de amigos de todo o Brasil. Amigos que nós conhecemos, ainda não pessoalmente, outros pessoalmente sim, é uma alegria muito grande. Muito obrigado a vocês. O Marco vai, vou chamar a Wanda aqui à frente, o Marco vai, pode ser agora, Marco? Pode ser agora. O Marco vai proceder à psicografia. Vou pedir para o Maurício colocar um fundinho musical lá, tudo bem, Maurício? E vou pedir para a Wanda vir aqui assessorar o nosso Marco. A Wanda, a esposa do Marco, está conosco também. Muito obrigado. Muita paz a todos. Obrigado.
Bendita luz consoladora, a doutrina de Jesus, auxilia-nos nas reencarnações as tarefas redentoras. Sim, a mensagem, a advertência na cruz. O Espiritismo a todos nos renova, aos questionamentos variados e necessários e reinante. Apresenta-nos nos ensinos a prova que todos evoluímos a todo instante. Nas lutas do aprimoramento, as obras que nos fornece discernimento, incentivará a fé verdadeira e operosa, nos mostrará que deveremos caminhar dos espinhos à rosa. Kardec, grande missionário de Jesus, irmão maior, gratos te somos pelo esforço gigante, demonstração de amor, refletindo o amor de Deus reinante. Aura Celeste. A Aura Celeste é um espírito muito querido. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vão descobrir quem é a Aura Celeste. O nome dele é Odete Câmara, uma coisa assim. Adelaide Câmara. Adelaide Câmara. Está presente aqui. Muito bem, nós vamos então agradecer a todos. Agora, na fase dos passes, o Marco vai atuar também, atendendo as pessoas que forem receber o passe. E nós queremos lembrar que no dia 5 de novembro, é isso mesmo? 4 de novembro, é um sábado, nós teremos aqui um seminário com Antônio Carlos Navarro, de São José do Rio Preto, com o mesmo tema. O Antônio Carlos Navarro não é médium como o Marco Maiuri, é um grande estudioso, é alguém para se ouvir com muito entusiasmo também. Antônio Carlos Navarro vai estar aqui no sábado à tarde, 4 de novembro, e no domingo de manhã, com outro tema, na palestra domingueira, né? Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a você que está conectado, compartilhe o conteúdo, você que gostou, nós recebemos muitos comentários aí no chat, compartilhe para outras equipes, para outros grupos, para que esse trabalho se espalhe para benefício de mais pessoas. Então nós vamos encerrar agradecendo a todos, e a nossa dupla aí vai fazer a prece de encerramento. Sim. No próximo domingo, nós teremos a presença do Sidney Frances Fernandes, que vai falar sobre o tema Jesus ou Cristo? É uma interrogação. O Sidney é muito conhecido, palestrante muito conhecido, muito competente, já esteve aqui várias vezes, e é o palestrante do próximo domingo, a quem convidamos a todos. Com a música, nós damos por encerrada a tarefa. Aguardem o final da música para antes de irem aos passes, e nós agradecemos, desejando a todos um bom domingo, muito bom dia. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele
confiadas. O Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.